Olá, meus caros leitores, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo e maravilhoso no dia de hoje. Decidi gravar esse vídeo do nada, na verdade, eu tô até em outro cenário, eu tô aqui na sala, porque eu estava aqui parando pra pensar sobre o livro Fahrenheit 451, esse aqui, que eu li no mês de agosto, se não me engano, e eu tava pensando pra gravar esse vídeo, eu finalmente decidi gravar, porque enfim, vocês vão saber agora, então vamos para o vídeo falando sobre o livro Fahrenheit 451, sem spoilers, tá bom? Então vamos lá para o vídeo. Bom, eu já sabia da existência desse livro, né, porque ele é um clássico da literatura, só que, sim, eu estou de pijama, galera, estou com calça de pijama, EAD é assim, não tem o que fazer. E daí eu tive um encontro de biblioterapia na minha aula, em uma das matérias. Pra quem não sabe, eu faço biblioteconomia na UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina, e foi com a Karen, até tem o perfil literário dela aqui, eu vou deixar o link também. Eu tive esse encontro de biblioterapia. Biblioterapia é basicamente isso, é a questão do livro como uma terapia. Estudando como funciona tudo, fazendo links com a vida real. Então, isso é incrível, né? Porque é tudo que nós leitores temos na cabeça, de os livros curam muitas coisas. Então, eu até, inclusive, depois dessa biblioterapia, eu fiz uma oficina com a Karen, fora da faculdade, né? Ganhei certificado, tudo, e foi sobre procrastinação, relação com o livro Mulheres que Correm com os Lobos, que foi de um conto desse livro. Inclusive, eu quero muito ler esse livro também. Mas, enfim, voltando aqui ao fato principal, ela fez essa oficina com Fahrenheit e teve um momento que ela pediu pra gente fechar os olhos e escutar uma parte da história que ela ia contar. E eu quase dormi, mas não foi quase dormir de tédio, obviamente, foi quase dormir de relaxamento, porque eu escutava aquela história e eu ficava, ok, eu preciso ler esse livro, e eu me identifiquei muito, muito, e eu fiquei, tá, ok, eu preciso ler esse livro. E foi incrível, essa oficina foi incrível, e eu falei, cara, eu vou ter que comprar esse livro. Eu comprei o livro, e daí eu comecei a ler, assim, num dia normal, preciso ler. E ele é muito curtinho, ele tem, deixa eu lembrar quantas páginas aqui. Ele tem 199 páginas, tipo, ele é super curtinho, tem ainda a nota do autor no final do livro. E eu falei, ok, vou começar a ler. Inclusive, eu fiz várias anotações aqui, tipo, com post-it, com lápis, tudo, enfim, fiz várias anotações. E, bom, esse livro é sobre o quê? Ele foi escrito em 1953, então ele é do século XX, ele é muito antigo, esse livro. E foi escrito pelo Ray, eu não sei como fala sobre o nome dele, eu vou tentar. É Ray Bradbury, não sei se é assim que fala, mas... E uma coisa que eu achei muito incrível quando eu comecei a introdução do livro, ele é escrito pelo Neil Gaiman, o autor de Coraline, de vários livros incríveis, mas a introdução é escrita pelo Neil Gaiman, né, porque o autor já morreu, o Ray, e daí tá. Eu li aquilo ali, eu vi pelo Neil Gaiman, eu fiquei, meu Deus, coisa incrível. E daí eu já me apaixonei, ele fala na introdução já sobre a importância dos livros e sobre o que o livro conta. Porque a gente sabe que na sociedade que a gente vive agora, o acesso à leitura tá mais fácil, só que o interesse já não tá mais a mesma coisa. Então, ele fala principalmente sobre a leitura como acesso democrático, não só pelo fato da biblioteca, do livro físico, mas também e-readers, né, Kindle e, enfim, PDFs, o que for. E vale lembrar também, um adendo que eu tava pensando que eu queria falar aqui, é que o acesso democrático à literatura, aos livros, hoje em dia é muito mais fácil, né? Tipo, eu tenho Kindle. Ok, o preço do Kindle não é barato, mas você pode ler pelo celular. A Amazon vive dando promoções, tipo, às vezes o livro tá R$1, sabe? Falando sobre livros nacionais, principalmente, né? Que são o foco, assim, ler livros nacionais. E também, além das bibliotecas, que tu pode pegar qualquer livro e tu não tem que pagar nada e tu só tem um prazo, né, um comprometimento com a biblioteca, tem várias formas de se ler livros. Hoje em dia, vários clássicos são liberados em sites autorizados, né? Então, a leitura se tornou muito mais acessível. Você pode ler no celular, pode ler no computador, pode ler no Kindle, pode ler... Enfim, em qualquer lugar. Tem vários também bibliotecas, ambulantes, se não me engano, que é tipo carrinhos de livros. Em terminais de ônibus, geralmente tem uma caixa, assim, um armário que você pode botar livro ali. Se você não quer mais aquele livro, alguém pega e vai pra outra casa. Os sebos também são mais acessíveis. Resumindo, hoje em dia a leitura se tornou muito mais acessível do que antigamente. Obviamente, contando com as tecnologias, tudo se tornou muito mais acessível. Principalmente as bibliotecas, né? Inclusive a biblioteca pública aqui do meu estado, ela tem vários livros, tipo, livros que a gente vê, tipo, no TikTok, nessas coisas assim, são famosos, tem lá.
Então, a biblioteca é um exemplo principal de acesso democrático à literatura, né, à leitura. Então, esse livro fala basicamente sobre isso. Ele gira, aliás, o nome Fahrenheit 451 é o ponto onde o papel queima. Então, isso é muito incrível porque é uma analogia com, uma referência, na verdade, com o que tá no texto, o que tá nesse livro. Esse livro basicamente é sobre o Montag, ele é um bombeiro, e basicamente nessa época, né, no futuro, se passa no futuro, os bombeiros não mais apagam fogo, eles colocam fogo. Então todas as casas nessa época eram a prova de fogo, a estrutura dela, e só queimava o que tinha dentro, entendeu? Então, tipo assim, a casa continuava intacta, mas tudo queimava dentro. Que era quando as pessoas tinham bibliotecas proibidas. No caso, não poderia ler. Não, livros eram proibidos nessa época, aqui nesse livro. Livros eram proibidos, não poderia ter livros na sua casa. Um livrinho, meu filho. Você já era preso, enfim. Era assim, nesse livro. É uma analogia, basicamente, referente à leitura, né? Que o pensador, a pessoa que pensa, que lê livros, ela se torna muito mais apta para tomar decisões, para ver o que está errado na população e mudar. Então, eu falo palavrão quase. É uma crítica incrível sobre tudo que a gente tá vivendo agora, principalmente. Sobre a educação não ser tão importante, a leitura não ser mais tão valorizada. Então, por mais que a leitura tenha se tornado mais acessível, ela não é mais tão valorizada. Todo mundo, geralmente no Bookstagram, se motiva na leitura sozinho, né? A gente fala sobre quando a gente estava na infância que era obrigado nas escolas a ler Machado de Assis ou a ler clássicos. É óbvio que a abordagem não é legal, mas é necessário a gente ter essa leitura no começo, né? Óbvio que eu não concordo tanto em ler clássicos quando você é mais novo, eu acho legal ler, tipo, Percy Jackson, essas coisas assim que te introduzam à leitura, porque, assim, as pessoas se assustam, né, com a leitura no começo, tipo, poxa, eu vou ter que ler um clássico enorme, tipo... Então, é um negócio que entre aspas, não vou generalizar porque tem livros muito problemáticos, então a gente tem que ter essa noção. Leituras que não são reais, fictícias, a gente tem que saber separar isso, porque às vezes tem relacionamento abusivo, às vezes tem um autor que romantiza isso, então a gente tem que ter esse muito cuidado, né? Mas, enfim, eu sou contra a ideologia de que a leitura importante é só a leitura clássica, porque não é. Por mais que a leitura clássica, a literatura clássica seja muito, muito importante, ela não é a única que existe. Então, isso é muito importante a gente entender. Mas agora sobre o livro, né? Porque esse vídeo é mais uma analogia do livro, né? Meus pensamentos. Sobre o livro. O que acontece no livro? É proibido, enfim, ter bibliotecas, ler. E o poder aqui que os bombeiros têm é queimar as bibliotecas clandestinas, né? Então, o que acontece? Certo dia, Montag estava voltando para casa depois de um dia lindo, apagando não, né? Botando fogo nos livros, ele estava, cheiro de querosene aqui. Ele encontra a querida Clarice, uma jovem perturbada, segundo ele. E ela começa a falar umas coisas nada a ver, como tipo, os motoristas não cheiram mais as flores, eles passam reto. E ele fica tipo, o que você tá falando? E ela fala como é bom pensar, né, na vida, como é bom refletir. E ele fala tipo, não, para. E ela pergunta uma hora, tem uma coisa assim, que ela pergunta se ele é feliz. E ele fala tipo, é claro. E para pra pensar assim, será que eu sou feliz mesmo? E tem várias coisas sobre ansiedade nesse livro. Eu acho incrível porque esse livro foi escrito em 1953 e ainda é muito atual, infelizmente. A esposa do Montag, em uma cena, ela é encontrada cheia, enfim, quase morrendo. E um monte de médico tira um monte de coisa dela, assim, dentro do organismo dela, porque ela tomou vários remédios calmantes. Tipo, remédio pra ansiedade, remédio, enfim. E em excesso, né, que isso é errado. Qualquer remédio em excesso é errado, né. Mas... E daí depois, no outro dia, a Montag vai perguntar como é que você tá, né, depois de tudo que aconteceu. E ela falou, o quê? O que aconteceu ontem? A gente fez festa ontem? Eu deveria saber. E ignorou totalmente, pra ela não aconteceu. Ela não foi quase morta por esses remédios. E eles têm as 4 dimensões, tem várias TVs na casa deles, e a mulher quer mais uma. Então, esse negócio de as pessoas estão tão vidradas na TV, tão vidradas nas informações falsas, nas coisas, muita informação. E uma coisa que eu li ontem, se não me engano, foi num texto de cultura digital, minha aula em biblioteconomia, que foi: muita informação não é boa informação. Quantidade não diz qualidade. Então a gente pensa, nossa, eu tô lendo um monte de coisa, mas assim, tipo, tá te agregando em alguma coisa? É um negócio que, tipo, eu não tô falando agregando, tipo, em questão científica, tipo, nossa, eu estou super inteligente, ou não sei o que, sei lá. Tipo, tu lê um romance, sei lá,
new adult, você lê e você fica tipo, cara, te deu um sentimento bom. Isso é edificar, sabe? Isso é o bom da literatura. Então, te agregar em algo é te trazer um sentimento que te faz tirar daquela zona que você tava antes de ler o livro. É um livro que te muda. Então, eu pensei bastante nisso ao redor desse livro, de tipo, o Montag começou a pensar em tudo que tava acontecendo, né? Na mulher dele, que ele começou a pensar, eu não amo essa mulher, tipo, o que a gente tá fazendo juntos? E começava a pensar assim, o que tá acontecendo ao redor? E perguntou pro chefe dele por que eles queimavam livros. E ele falou, a gente sempre queimou livros. Então, os bombeiros nunca apagavam fogo, isso é um absurdo. Então, a Clarice trouxe luz, assim, imaginação pra cabeça do Montag, e ele, enfim, começa a se questionar por que ele tá queimando os livros, por que ele tá botando fogo naquilo. Tem uma cena com uma velhinha que eu quase choro, com uma senhorinha dentro de uma casa, e ela fala, eu vou morrer com os meus livros, podem botar fogo, sabe, eu vou morrer aqui dentro da minha biblioteca. Isso é um negócio muito lindo. E triste, né? Mas, enfim, o que eu queria falar desse livro não tem spoiler, como eu falei, eu não vou aprofundar sobre o livro, mas é basicamente sobre isso, sobre os bombeiros queimando os livros, queimando, enfim, as casas com livros e procurando, tinha denúncia, tipo, eu acho que fulana tem livro, tem biblioteca dentro da casa. Então, não, professores, cientistas, tudo isso era escondido, assim, não existiam mais. Então, era uma sociedade aqui muito alienada, muito... Enfim, não pensava, né? Os livros eram abomináveis, era tipo, como assim ler um livro? Tipo, como assim? Não, óbvio que não. E esse livro é, tipo, muito importante. Eu dei 4,5 estrelas porque eu achei que algumas coisas não foram tão aprofundadas, mas eu não posso falar sobre o que é porque é spoiler. Mas, tirando isso, o livro é perfeito, incrível e é só uns detalhes, sabe? Que eu achei que poderia ter sido de outra forma, tipo, mais desenvolvido. Mas, tirando isso, o livro é uma crítica da nossa sociedade muito importante. Então, eu recomendo muito esse... Ele é um clássico por um motivo, né? E ele é uma leitura muito, muito simples, assim. Tipo, eu achei uma leitura muito fácil. Ele foi escrito em 1953, né? Então, mesmo assim, ele é uma leitura muito rápida, muito simples. Ele é bem curtinho, olha só. E ele é muito importante. Eu acho que todo mundo deveria ler esse livro, porque fala muito sobre a importância da literatura, sobre a importância do pensar, sobre a importância do raciocinar. E principalmente no momento que a gente está vivendo, é muito importante a gente ter essa noção de procurar informações verdadeiras, de procurar, enfim, pensar por si próprio, né? Não ir no senso comum. Então, esse livro fala também sobre isso, sobre sair do senso comum, sair do que todo mundo pensa e pensar por si próprio. Então, esse livro é muito incrível, muito incrível. A nota sobre o autor no final... Tem pessoas que criticaram bastante porque ele é meio autoritário, mas o autor, ele falou coisas de, tipo, ele escreve o que ele quer e é isso, entendeu? Então, eu acho que tem interpretações do final, do que ele fala, sabe? De ele ter sido grosso, assim. Mas é porque eu acredito que, tipo, a gente tem que falar o que a gente sente que a gente precisa falar. Então é um momento, tipo, por mais que você aprenda várias coisas, ainda vai ser sua opinião. Então você ainda tem que expor ela. Então... E vai aprendendo com isso, né? Mas é isso, gente. Eu decidi gravar esse vídeo do nada, só pra falar sobre esse livro, sobre tudo que eu tava pensando. Tava vindo de ônibus pra casa pensando nesse livro e pensando o que eu queria falar. Porque a gente fala muito em biblioteconomia sobre a importância da informação de ser mexida, né? Porque, assim, em bibliotecas, óbvio que tem que ter uma organização, né? Óbvio que tem que ter catalogação, tem que ter, tipo... Você tem que conseguir achar a informação. Mas mais importante que achar a informação, você tem que usar a informação. Então, esse livro é sobre isso também, sobre a gente usar a informação, ler e ver as luzes acendendo quando você abre um livro. Então, pra quem ama livros ou pra quem quer começar a ler, tipo, esse livro é muito incrível porque ele traz esse sentimento que todo leitor tem lendo. Então, eu recomendo muito esse clássico. E, sério, ele é muito incrível mesmo. Ele, assim, é um livro que tu lê em 2 segundos e... Sendo da biblioteconomia, eu me apaixonei muito mais porque eu vi o quão importante vai ser meu papel. Ainda já começou a ser, né? Por ser bibliotecária. Então, é isso, galera. Obrigada por ter assistido até aqui. Eu espero que você leia esse livro incrível, porque ele vale muito a pena, de verdade. Eu vi vários comentários sobre ele, alguns positivos, alguns negativos, mas eu acho que o contexto dele é muito bom, como a história é contada, como os links são feitos aqui. Então é muito bom mesmo. Eu dei 4,5 estrelas de 5, né? Mas ele é muito bom. E é isso, gente. As leituras são importantes, não importa se é um clássico, não importa se é um romance bobinho, não importa nada. Quer dizer, importa se é problemático, né? Aí vocês têm que tomar cuidado. Mas, de toda forma, vocês entenderam o que eu tô falando. Enfim, leiam fantasia, leiam romance, leiam aventura, leiam mistério, ficção científica.
enfim, que é mais de boas. Então, leiam essa distopia incrível, incrível, incrível. Ele é uma distopia que eu realmente olhei e falei, realmente, minha cabeça. Então leiam, eu fiz várias anotações. É isso, o vídeo já tá grande, mas eu queria muito falar desse livro. Eu queria trazer um vídeo, porque eu achei que em palavras eu não conseguiria colocar tudo que eu preciso falar. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês, enfim, estejam gostando de me acompanhar aqui. E é isso. Obrigada por ter assistido. Espero que a semana, o dia, o ano de vocês seja incrível. E espero que logo eu venha com outro post também, outro vídeo aqui. E é isso. Muito obrigada por ter assistido de coração, de coração. Muito obrigada por ter ficado até o final. Você é incrível e você vai conquistar o mundo. E leia. Leia muito, porque a leitura muda vidas. E é isso. Um beijo, um queijo e até o próximo vídeo.